Pessoal, bom dia! Gente, vocês que estão chegando aqui, já mete o dedinho na tela, curte essa live pra gente encher de pessoas o quanto antes, tá bom? É um horário diferente, um pouquinho difícil pra gente conseguir conversar, mas vamos lá. Hoje tem um assunto bem legal pra falar pra vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre sofrimento, sobre dependência emocional, sobre dificuldades na hora que a gente passa por problemas dentro do relacionamento, principalmente, tá bom? E a gente vai começar a live quando tiver pelo menos 100 pessoas aqui. Então, até lá, curtam bastante e podem aproveitar também, caso queiram fazer perguntas sobre a minha área de trabalho, alguma coisa sobre relacionamentos ou desenvolvimento emocional, que a gente vai batendo papo até as pessoas entrarem. Se caso não tiver pergunta, como sempre, a gente aguarda entrarem mais pessoas para a gente começar o nosso tema principal, tá bom? E como está o dia de vocês? Gente, RDS, minha companheira, está 6 dias sem falar comigo. Caramba, é muito tempo. O que você fez para ela ficar 6 dias sem falar com você? Bom dia, Lindy, seja bem-vinda. Aqui ele falando que está ignorando totalmente, isso é complicado, né? Cansativo pra caramba. Mas tem que saber o que está acontecendo, porque às vezes é justificável, às vezes não. Então vai do contexto. Gente, hoje eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre sofrimento emocional. Geralmente as pessoas elas sofrem muito dentro de relacionamentos, elas acabam sofrendo porque elas duvidam do parceiro, porque elas têm desconfiança, porque têm ciúme, porque muitas vezes elas terminaram ou foram abandonadas, as pessoas sofrem porque foram traídas, sofrem porque não vivem um relacionamento do jeito que queriam, e as pessoas sofrem e sofrem. E isso é muito interessante da gente pensar, porque é muito normal a gente achar que o sofrimento é uma coisa comum, só que não é comum, gente. Quando a gente olha em volta, a gente vai perceber que tem duas coisas que afetam demais esse nível de sofrimento. A primeira delas é a dependência emocional, ou seja, eu dependo, eu sinto falta, eu tenho no meu parceiro um complemento para aquilo que eu não sou, e não exatamente uma pessoa que agrega somente valor à minha vida. É como se essa pessoa agregasse valor a mim, é como se essa pessoa fizesse com que eu fosse completo. Então, obviamente, tirando isso da minha vida, eu sofro. E um outro ponto muito interessante é o romantismo. Romantismo começado lá no meados do século XII, mais ou menos, depois da Segunda Era Medieval, as pessoas começaram a entender que amor envolve sofrimento, que sofrer faz parte do amor, que o amor envolve superar coisas muito difíceis. E por causa disso as pessoas acabam realmente sofrendo muito. Eu não sei se vocês notam isso, gente, mas, por exemplo, se você vê um casal, imagina isso agora, vamos fazer essa idealização aqui. Imagina um casal, um homem e uma mulher. E aí, de repente, a mulher termina com o cara, ela fala que não quer mais, que não dá certo. Esse cara, 3 dias depois, sai com outra mulher e ele não está sofrendo nada. Vocês acham que isso é normal? Vocês acham o quê? O que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês nesse contexto? Que esse cara, ele superou? Que ele estava traindo? Que ele nunca amou de verdade? Qual é a visão que vocês têm se isso acontecesse e fosse contado para vocês? Vou repetir, um casal namorando. A mulher termina com o cara, 3 dias depois ele está com outra mulher e não está sofrendo. O que isso significa? O que vocês me dizem? Comentem aí. Raissa, bom dia, seja bem-vinda. Valdirene está aqui também, fico feliz que você esteja aqui, Valdirene. O que vocês acham desse contexto, gente? Que nunca amou Daniele, ele já estava com outra, que não é normal, que ele não gostava antes de terminar, ele está disfarçando. Acho que ele não tinha sentimentos por ela, nunca amou o narcisista. Isso é tão interessante, gente, porque a nossa mente, ela cria julgamentos, muitos julgamentos. Então tem pessoas que já falam isso, não, o cara era narcisista. Outras pessoas, não, ele nunca amou, ele está fazendo para chamar atenção e por aí vai. Só que a verdade é que a gente não tem certeza, então a gente não tem como ter certeza. Isso é simplesmente um exemplo de uma coisa que pode acontecer e eu vou dar um palpite. Ou seja, essa pessoa pode ter superado rapidamente, essa pessoa pode nunca ter amado, essa pessoa pode ter amado, mas ser tão forte emocionalmente que ela entende que isso não é necessário sofrer por causa disso. Essa pessoa pode ter e pode ter, então a gente vai ficar aqui em deduções constantes. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: quando a gente acredita que o amor é algo fundamental na nossa vida, quando eu preciso ter amor, quando eu preciso ter família, quando eu preciso ter alguém ali o tempo todo comigo, isso faz com que eu seja dependente. Obviamente, quando tira isso de mim, eu sofro. Então, gente, a maioria das pessoas que sofrem por causa dessa dependência, por causa da falta. Jay, obrigado pela rosa, pelas rosas, agradeço, que gentil. Então eu vou notar que todo sofrimento ele vem justamente por isso. Não porque o relacionamento acabou, mas porque foi tirado de mim uma coisa que para mim era muito importante. Gente, se a gente hoje tivesse a capacidade de dar um estalo
e fazer com que todas as pessoas do mundo parassem de ser dependentes emocionais, grande parte dos relacionamentos iam acabar imediatamente, porque tem muitas pessoas que se relacionam por causa disso. Lucila, obrigado pela rosa. Então, geralmente, o que vai acontecer é que quando eu estou num relacionamento e eu estou com essa pessoa, eu vou acabar envolvendo de uma forma romântica, eu vou idealizar demais, eu vou ter toda aquela crença de que o amor é o que as pessoas falam que é, e por causa disso, no momento que acaba eu sofro. Então, é importante eu pensar de outras maneiras. Por exemplo, vamos supor que eu faço uma parceria com outra empresa. Eu tenho a minha empresa, a My Mentor, e eu faço uma parceria com uma outra empresa. E dentro dessa parceria, ninguém tem nada a perder. Se a empresa desistir, eu não perco nada. Se eu desistir, ela não perde nada. Ou seja, se essa empresa simplesmente parar de fazer negócio comigo, não importa, porque eu não perdi nada, tá tranquilo, eu não vou sofrer por causa disso, eu vou seguir o meu caminho. Agora, e se for diferente? E se o fato dessa empresa desistir de fazer negócio comigo fizer com que eu perca 2 milhões de reais? Será que eu não vou sofrer? Aí essa empresa simplesmente desiste, é óbvio, gente, vai ser um sofrimento enorme. Eu vou ter que lutar para que ela não desista, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que me rebaixar para eu não perder 2 milhões de reais. Então eu vou notar que o sofrimento ele não é por causa da distância, por causa do afastamento, por causa do encerramento de um ciclo necessariamente. O sofrimento é porque agora eu estou incompleto, eu tenho uma perda muito grande. Então dentro da dependência emocional eu vou notar que eu perco, por exemplo, uma peça que a pessoa estava completando em mim. Gente, dependência é uma brecha. Ramon, obrigado pelos presentes, agradeço. A dependência é um buraco que eu tenho em mim e que o outro vem e preenche. Então, nesse momento que eu estou preenchido, eu estou bem. Na hora que a pessoa vai, ela leva essa peça junto. Então, fica em mim um vazio. Eu fico ali sem ter a sensação de estar completo. Por isso eu sofro. Eu sofro porque eu tenho uma perda muito grande. Então, pessoal, se a gente consegue curar a nossa dependência emocional, a gente tem uma capacidade menor de sofrer. A gente vai conseguir superar de uma forma muito mais adequada as dores da nossa vida. E aí entra até as críticas, né? Porque tem muito disso que eu estou falando para vocês aqui. A pessoa termina, não sofre e todo mundo julga. Essa pessoa não amava, essa pessoa não tinha sentimento. Por quê? Porque comigo é assim. Se eu terminasse, eu iria sofrer. Então eu julgo aquele que não sofre, porque na minha cabeça o que acontece comigo, acontece com todo mundo. Ah, os meus amigos sofrem, as pessoas que eu conheço sofrem, na novela que eu vi a pessoa sofreu. Então se você não sofre, você não ama. Vocês conseguem perceber que isso é simplesmente um cálculo psicológico? É um cálculo onde eu baseio aquilo que eu acredito no outro? Então, pessoal, é muito interessante a gente conseguir parar com essa dependência, é interessante a gente conseguir parar de sofrer. E aí entra uma outra coisa muito interessante, que é uma pergunta que muitas pessoas recebem quando estão namorando, que é o seguinte: você confia no seu parceiro? Essa pergunta eu já recebi, a Rafa já recebeu. As pessoas perguntam: você confia na Rafa de verdade? Você confia que ela não vai te trair? Você confia que ela é uma pessoa honesta com você? A resposta, gente, é que eu não tenho que confiar na Rafa, eu tenho que confiar em mim. Sabe por quê? Por mais incrível que uma pessoa seja, essa pessoa pode mudar de ideia, essa pessoa pode ser fraca e fazer merda, essa pessoa pode, em algum momento, ter um conceito diferente de vida e me trair. Essa pessoa pode me abandonar, essa pessoa pode isso e pode aquilo. Então, eu preciso ter confiança de que eu sou capaz de me manter firme apesar de qualquer coisa. Eu preciso confiar que se essa pessoa me trair, eu vou conseguir ficar bem, que eu vou conseguir seguir a minha vida. Eu preciso confiar que quando ela sair da minha vida, ela não vai sair arrancando um pedaço de mim porque eu não tenho dependências. Eu preciso confiar que eu consigo ficar bem apesar de qualquer coisa. Então, o que falta hoje não é necessariamente a confiança no outro, é a confiança em mim. Gente, se eu confio em mim, se eu sei que se o relacionamento acabar, eu vou ficar bem, eu vou seguir a minha vida, eu vou conseguir superar, eu não tenho medo da traição, eu não tenho medo do abandono, eu não tenho medo da perda, porque eu sei que eu não preciso. Então, se a pessoa está comigo, que incrível, essa pessoa é maravilhosa, eu vou ser maravilhoso para ela. Agora, se essa pessoa me trair, quem está perdendo é ela, porque é ela que foi fraca ao ponto de me trair, é ela que foi fraca ao ponto de não terminar para ficar com outra pessoa. Então, por que eu vou me ver mal por causa de um erro que é do outro? Entende? Uma coisa é eu ser uma pessoa tóxica, ok? Mas no momento que eu sou uma pessoa boa e o outro me trai, tira essa pessoa da sua vida e segue em frente. Então eu posso dizer para você, gente, com toda certeza, que uma pessoa forte de verdade, uma pessoa que trabalhou o seu emocional e uma pessoa que quebrou o romantismo, ela consegue perfeitamente terminar um relacionamento hoje e ficar com outra pessoa daqui a 5 dias. Isso não é falta de amor, isso é amor próprio. Isso é a capacidade de ser completo. Isso é a capacidade de você conseguir ser bom o suficiente para você, tirando da sua vida quem te faz mal.
Então a gente precisa alcançar esse nível. Como faço para ter uma consulta com você? Lucila, você precisa entrar em contato no meu Instagram, tá bom? Hugo Costa PSI. E aí dentro lá do direct você manda uma mensagem e a Rafa vai te responder. Ou então entra no meu site, My Mentor, aqui no link da bio do TikTok e entra em contato, tá bom? Então, gente, eu vou perceber que o meu sofrimento é culpa minha. Ontem eu postei um vídeo falando sobre isso. Eu tava falando sobre os caras que ficam reclamando que as mulheres não querem ficar com ele. E tem muito homem hoje na internet falando isso, né? Nossa, as mulheres escolhem demais. A mulher só quer o cara que é bem sucedido. A mulher só quer o cara que talvez ele tenha um corpo tal. Agora, aquele cara pobre, aquele cara mediano, a mulher não quer. Duas coisas que eu tenho que perguntar. Por que diabos a mulher vai querer um homem que não é um cara bem sucedido? Falando não no aspecto de dinheiro, bem sucedido, um cara que realmente busca a sua melhoria, um cara que busca a sua evolução, um cara que consegue o que se propõe a fazer, inclusive estudos. Então ser bem sucedido não implica estar no topo, implica estar subindo. Isso é forma de agir de um cara bem sucedido. Então esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, caramba, se eu sou rejeitado, a culpa é da mulher? Se uma mulher, ela fala que não quer ficar comigo e 2 dias depois ela aparece com outro cara, a culpa desse sofrimento é dela? Por quê? Por que ela não pode escolher? Ou o contrário também, se você mulher que me ouve, você foi ficar com o cara te rejeitou e você sofre, a culpa é dele? De forma alguma, a culpa é sua, é você que tem que se fortalecer, é você que tem que trabalhar seu emocional, porque a gente fica jogando muito a bola para o outro. A gente quer culpar a outra pessoa e a gente age como se nós fôssemos pessoas divinas que não podem ser rejeitadas. Aquela ideia de, nossa, me rejeitou, que absurdo, essa pessoa não sabe o que quer, uma pessoa inferior, talvez não, talvez sou eu que não estou ao nível dessa pessoa. Então é muito interessante, gente, a gente se trabalhar e parar de responsabilizar os outros pelo sofrimento que é nosso, porque isso faz parte de quem eu sou, o meu sofrimento. E isso é bom, sabe? No final das contas, quando eu percebo que a culpa dos meus sofrimentos é minha, isso faz com que eu consiga evoluir, isso faz com que eu consiga agora ter o potencial de melhorar. Por outro lado, se eu penso que a culpa é do outro, o que eu vou fazer? Eu vou torcer para que haja uma pessoa boa o bastante para não me fazer sofrer? Então seria um pouco limitante. Por isso que a gente aqui nessa live, todo mundo que está aqui, que a gente que está nesse ciclo de pessoas em evolução, a gente precisa desenvolver esse aspecto, pessoal. Não dá para ficar contando com os outros, a gente tem que contar com a gente mesmo. E isso no aspecto emocional, no aspecto financeiro e no aspecto intelectual. Se eu dependo de alguém, eu vou sofrer se essa pessoa sair da minha vida. Mas no momento que eu me trabalho ao ponto de não depender, eu paro de sofrer. Vocês conseguem entender? Faz sentido para vocês? Isso é uma coisa muito difícil, porque eu fico vendo, geralmente eu falo assim, gente, as pessoas estão muito inseguras. E aí as pessoas que me ouvem falam, realmente, as pessoas estão muito inseguras. Mas raramente as pessoas falam, nossa, eu sou muito inseguro. A gente olha para fora, geralmente a gente olha para o outro, só que o problema, na maioria das vezes, está em nós. Ah, Hugo, não, mas espera aí. Eu fiquei com um cara, fiquei com uma mulher que o problema estava nele ou nela. E foi horrível por, sei lá, 1 ano. Caramba, então o problema está em você também, porque você sabia que era horrível e continuou. Qual que é o problema de você abandonar uma pessoa que te faz mal? Então entra também essa responsabilidade de quando eu enxergo que a pessoa me machuca, eu tenho que tirar da minha vida. Se eu não tiro, tem algo em mim que não está sendo bem trabalhado. Muito provavelmente uma insegurança, muito provavelmente algo que tem raiz de dependência. Isso é muito interessante para a gente pensar. Como resgatar o amor próprio? Ana, o amor próprio ele vem através da admiração de quem eu sou. Ou seja, se eu olho para mim e eu não me admiro, eu nunca vou me amar. Eu preciso trabalhar tudo o que é necessário para me admirar. Ou seja, eu, estou falando de mim, tá, Ana? Cada pessoa tem os seus contextos, mas para mim, para eu me admirar, eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar ganhando dinheiro, eu preciso estar com um corpo que eu considero adequado, não precisa ser corpo de atleta, mas eu tenho que me sentir bem, e eu preciso estar me sentindo mais inteligente todo dia. Ou seja, eu tenho que sentar e estudar, porque senão eu não me admiro. Então aí eu não tenho amor próprio. No momento que você perceber o que para você é importante, você começar a fazer o seu amor próprio, ele vai progredir. Mas não tem como fazer isso sem esforço, tá bom? Não há como. Mensagem da Sandra. Espera encontrar alguém para ser feliz. É pedir para sofrer. Exatamente. Associar amor à felicidade, com todo respeito, gente, é uma burrice muito grande. Porque tudo que depende do outro, a gente já coloca aí 50% de chance de dar errado. Então, como que eu posso associar uma coisa tão importante como a minha felicidade ao fato de ter que ter alguém? Isso faz com que eu me limite. Isso faz com que eu tire de mim o meu poder. E não é legal. Vamos ver aqui.
Eu sou dependente de minha esposa, Leandro, tem que trabalhar isso, Leandro. Não pode ser dependente, não. Andresa, obrigado pela rosa. Eu falo isso com a Rafa, gente, eu falo com ela, Rafa, eu não quero que você seja dependente de mim para nada. Eu quero que você tenha certeza que se a gente terminar, você vai ficar bem, você não vai sofrer e daqui a pouco você arruma outra pessoa. Porque quando a pessoa não é dependente, o amor, o sentimento, o relacionamento, ele é mais brando, ele é mais leve, sabe? Se eu não dependo, eu sou simplesmente aquela companhia que agrega. Agora, no momento que eu sou dependente, eu coloco peso em cima da pessoa, eu cobro, eu sou chato, eu reclamo, e isso fica muito pesado. Então eu preciso tirar a minha dependência para fazer bem para mim e para também não pesar a vida do outro. Regilane, sua consulta pode ser online? Pode sim, Regilane, eu atendo online. É só você entrar em contato pelo Instagram, tá bom? Hugo Costa PSI. Ou entra no meu site e entra em contato. No Insta você vai ser respondida mais rápido. Melissa, obrigado pela rosa, agradeço. Como não se apegar a uma pessoa, Marta? Tudo está em você, tá bom? Tudo está em você. Se você tem uma falta e essa pessoa te dá aquilo que te falta, você se apega. Por exemplo, eu adoro... o que eu adoro? Adoro tecnologia. Gosto muito de celulares novos e coisas assim quando saem. Então, no momento que eu tenho essa dependência de algo novo, quando sai uma coisa nova, eu tenho a tendência de comprar, entende? Se eu quiser não depender, eu preciso curar a minha necessidade. Então, para você não se apegar de uma forma prejudicial a alguém, o que você precisa fazer é não depender de nada que outra pessoa possa te dar. Você tem que produzir sua felicidade, você tem que produzir o seu dinheiro, você tem que produzir o seu bem-estar e a sua segurança. Feito isso, você vai estar com alguém simplesmente para ser aquela companhia agradável depois que todo o resto já está bom. E isso faz você conseguir ser uma pessoa não apegada. Minha namorada falou que eu sou muito intenso. Samuel, na verdade, quando as pessoas falam que você é muito intenso, o que significa que você está sendo intenso na hora errada. Porque se você estivesse sendo intenso no momento correto, ela nunca iria perceber. A gente não percebe coisas iguais, a gente percebe contrastes. Então, se você chega para uma pessoa que é super empolgada e você está empolgado, ela nem nota, ela está empolgada. Agora, se você chega para uma pessoa desanimada e você está empolgadíssimo, você está lá aquela radiante, pulando, a pessoa percebe a diferença. Então, se você dá demais, se você é carinhoso demais, se você cuida extremamente como se você fosse o pai dela, se você exagera mais do que ela faz por você, ela nota isso como uma intensidade exagerada. Nesse caso, você estraga o relacionamento, tá, Samuel? Precisa haver um equilíbrio, a balança tem que estar igual. Relacionamento é dual, é binário, os dois trabalhando juntos. Se um só fizer, não funciona não. Eu sou dependente, sinto até crise de ansiedade forte, venha se tratar. Vai ser um prazer enorme te ajudar com isso. Como se livrar da dependência emocional? Seguindo alguns passos, Nanda. Primeira coisa, descobrir do que você depende. Sempre, se eu dependo de algo. Descobrir por que eu dependo. Sempre que eu dependo de algo é porque falta algo em mim, por isso eu busco do lado de fora. Descobrir de onde isso veio. Então, talvez pode ser de um trauma, pode ser de uma crença, pode ser do romantismo. E depois traçar a rota de ação para conseguir curar. Então, uma pessoa, por exemplo, que é dependente de afeto, porque durante a infância ela não teve amor dos pais e ela se sentiu muito insegura, ela precisa trabalhar a sua insegurança, se sentir melhor através da evolução necessária para isso, para que ela pare de depender. A dependência é só o final, é só a boca do funil, é só o finalzinho, aquele rabinho do funil. Em cima tem muita coisa. Dentro de consulta a gente faz todos esses passos. E aí na terapia eu vou acompanhar você nesse processo para que você perca a sua dependência emocional. Bom dia, qual o seu Instagram? Hugo Costa PSI, tá bom? Hugo Costa PSI. Mesmo o arroba aqui do TikTok, mesma coisa. Inclusive aqui no TikTok tem um botão para você clicar e ir direto para lá. Como se curar? Essa que eu já falei. Samuel, quais os valores? Samuel, se você quiser conversar comigo por WhatsApp, então a gente tem essa opção. Você conversa por WhatsApp, por meia hora, valor R$250. Só que, por WhatsApp, é para coisa pontual. É tipo assim, eu tenho uma dúvida, eu quero a estratégia. Ok, ajuda demais. Mas se você precisa de uma avaliação, como é o seu caso, que é necessário talvez até um tratamento, porque você tem essa intensidade exagerada, então você precisa da consulta de avaliação inicial. Essa consulta ela dura 45 minutos, a gente conversa por chamada de vídeo, você tem todos os benefícios das minhas consultas premiums, então você tem material de apoio, você tem retorno, direito a retorno também, o valor de R$450. E depois você começa a sua terapia ou mentoria. E aí a terapia tem um valor mais enxuto, por exemplo, a terapia mais barata que eu tenho é R$800 por mês, sai R$200 a consulta, muito barato. E as mentorias, que variam de 10 a 50 mil. E aí depende do poder aquisitivo de cada pessoa. Mas tem para todos os bolsos, tá bom?
Como saber se amo ou estou confundindo com dependência, se consultando? Isso é muito importante, tá bom? Sou psicanalista, para quem está perguntando. Psicanalista com especialização em distúrbios amorosos, ou seja, inteligência relacional e inteligência emocional. O narcisista pode se tornar um assassino no final da relação? Pode, mas qualquer pessoa pode. Uma pessoa carente pode causar muitos danos. Uma pessoa carente, ela pode cometer crimes passionais tranquilamente. Quando o cara é educado, trata bem, mas não declara sentimentos, 1 ano de namoro. Lu, o fato dele não falar dos sentimentos não significa que ele não sinta. Isso pode ser talvez por uma insegurança ou um trauma que ele tenha. Então, se o cara te trata bem, é educado, o cara melhora a sua vida, isso é uma coisa muito pequena, entende? Foca no todo o contexto. Se todo o contexto é adequado, não compensa causar brigas por coisas pequenas. Vamos ver. Aqui a Ana falando que já chamou lá para agendar a consulta. Ana, provavelmente a Rafa já vai te responder em breve, tá? Ela não demora não. Só que a agenda fica cheia, então assim, é mensagem demais. A gente recebe muita mensagem todo dia. Sofro de borderline. É possível ter cura? É possível você se adaptar de uma forma tão intensa, Débora, que você não se incomode mais com isso. Cura total, eu não acredito. Mas você pode não se incomodar e ter uma vida normal apesar do borderline, tá bom? Devemos bloquear essa pessoa que te fez mal? O que te fez mal? Eu não tenho porquê não. Porque a pessoa me fez mal, ok, mas eu já tirei da minha vida, então eu não vejo motivo. Mas se te faz bem, não tem problema algum. Oi, Hugo, eu quero a consulta, será um prazer enorme te atender. Lucila, corre lá e agenda. Deixa eu ver mais mensagens de vocês aqui. Inclusive, pessoal, live aberta a perguntas, tá? Manda aí, vai ser um prazer. Bom dia, doutor. Ansiedade tem cura? Tem, ansiedade é um estado. Então não é necessariamente cura. Entende a ansiedade como sendo algo momentâneo. Então a gente varia de humor o tempo todo. A gente tem momentos até maníacos, onde a gente fica fissurado numa coisa, a gente só quer pensar naquela coisa. Momentos de depressão, que envolve ansiedade. Então a ansiedade nada mais é do que um momento de vida onde eu tenho algo diferente do que eu quero. Então eu olho para a minha vida, para o meu desejo, eu percebo que eu queria viver tal vida, mas caramba, a minha realidade é outra, então eu sofro de ansiedade. E isso dá para ser consertado e corrigido, tá bom? Carência em excesso, não necessariamente de amor romântico, mas de companhia dos amigos e de pessoas solidão. Isso também é uma dependência, Dani. Qualquer carência é uma falta, qualquer falta é algo que você não está fazendo por você e está buscando nos outros. Tem muita gente hoje em dia que é assim. Tem pessoas que elas precisam sair com amigos, elas precisam encontrar. E eu tenho uma coisa comigo, gente, que eu penso que tudo que eu preciso, eu posso trabalhar, eu posso melhorar. Então é legal eu gostar de sair com os meus amigos, mas não é legal eu depender, porque senão eu posso ficar mal só porque essa outra pessoa afastou. Ou eu posso até ser injusto com uma pessoa que se afastou porque ela está cuidando da vida dela e eu vou achar que ela me deixou de lado. Tenho dependência emocional e sou muito insegura também. Venha se tratar, vai ser um prazer enorme. Não sabe amar outra pessoa. Isso aqui eu não entendi não, hein? Mensagem picada. Pessoal, é muito doido esse TikTok. Outro dia, teve uma mulher que ela postou um vídeo falando super mal de mãe solteira, de mãe solo. E aí eu postei um dueto, falando mal da visão dela. TikTok bloqueou meu vídeo, vocês acreditam? Basicamente, aqui nesse aplicativo, você pode falar qualquer tipo de bosta, mas se alguém fala bosta da sua bosta, você é bloqueado. É muito doido, é muita ironia esse negócio, mas tá bom. Mensagem da Thaís. Bloqueei um rapaz porque aparentemente ele estava querendo fazer joguinho. Fiz certo? Não dá pra saber, Thaís. Você tá falando aparentemente. Se você tá falando aparentemente, você não tem certeza, né? Então você pode ter sido injusta. Por isso que requer uma avaliação bem adequada. Obrigado pelo presente. Acho que é Angel, né? Agradeço. Sinto que gosto mais dele do que ele de mim. O que acha sobre isso? Essa variação sempre vai existir, Isa. É impossível a gente gostar exatamente na mesma proporção da outra pessoa. Então, assim, às vezes isso acontece, beleza, o desnível. Só que às vezes o desnível é muito pouquinho, mas a minha percepção é de que é alto. Talvez por uma linguagem de amor diferente, talvez por falta de diálogo. Então, cabe também uma análise para que você consiga avaliar se a sua percepção acerca disso está certa ou não, tá bom? Casamento desgastado, mas ainda tem sentimento de ambas as partes. O que fazer? Valda, se eu falar para você assim, Valda, o meu carro tá desgastado, mas ainda roda. O que eu faço?
Caramba, depende, eu tenho que levar no mecânico, né? Porque pode ser problema na roda, pode ser no câmbio, pode ser no motor, tem um monte de coisa, pode ser óleo, pode ser combustível. Então, para saber como consertar um casamento desgastado, a gente tem que avaliar onde ele está desgastado e por que foi desgastado. Ou seja, consulta. Precisa se consultar. Gente, a consulta é um investimento que você faz em você, no seu relacionamento, na sua saúde emocional. Se você está num relacionamento ruim, você vai ter ansiedade, você vai ter dor emocional, você vai ter, muitas vezes, perda de capacidade laboral, você não vai conseguir fazer suas coisas, vai ter compulsão alimentar. Então, isso tudo você elimina com uma simples consulta. Isso é importante. Narcisista ama alguns, Cássia, bem como pessoas. Toda pessoa consegue amar? Não. Tem pessoas que nunca amaram, são dependentes e acham que amam, mas só têm paixões avassaladoras e são pessoas totalmente tóxicas. Bem como os narcisistas, não dá para generalizar. Adoro suas lives, obrigado pelo carinho, Dani. Parabéns pelo trabalho e obrigada por compartilhar conhecimento, é sempre um prazer. As pessoas criticam porque não tem filho, critica porque não casou. Se isso é uma opção da pessoa. Cris, vai chegar um ponto na sua vida que você vai ligar o foda-se para isso tudo, porque não importa o que as pessoas falam, você consegue entender? É a sua vida. Ah, as pessoas criticam, por exemplo, tem gente que me critica, porque eu falo muito de vídeos criticando atitudes masculinas ruins. Mas foda-se, porque tá errado. Então é muito doido, gente, porque, por exemplo, tem vezes que eu posso lá, o cara falou uma coisa horrível na internet. Aí eu faço um dueto mostrando que está errado. Aí os homens criticam. Aí depois eu faço um dueto mostrando que uma atitude feminina está errada. Aí os homens apoiam. Então as pessoas são muito oportunistas. Elas apoiam o que elas acreditam e criticam o que é diferente. Normal. Se eu for pensar nisso, eu não faço nada. Então, eu tenho que seguir a minha vida. Tem gente que fala comigo. Eu, por exemplo, eu não gosto de sair. Nossa, odeio. Festa, show, coisas movimentadas, balada, não curto mesmo. Quando eu saio é pra barzinho, coisa tranquila, pousada. E tem gente que fala, Hugo, você tem que curtir a vida. Só que eu tô curtindo a vida do meu jeito, eu não tô curtindo a vida do seu. Então, às vezes, as pessoas acham que por ser diferente, eu não sou feliz. E eu sou feliz pra caramba. Então, depende de como que eu vejo o mundo. Se eu for me deixar levar pelo que os outros pensam, eu tô ferrado. E você também não pode fazer isso. Marido começou a ficar muito ciumento, mas eu sempre fui assim, o que fazer? Ele não era assim. Débora, avaliação também, Débora, porque às vezes a gente só se adapta. Por exemplo, eu não sou ciumento. Começo a namorar uma mulher que é ciumenta. É possível que eu fique ciumento só pelo senso de justiça. Não, se ela cobra de mim, eu vou cobrar dela também, quem que ela pensa que ela é. E isso acontece. E é uma falha na nossa evolução. É uma coisa que dá para ser corrigida, mas pode ser outras coisas também, coisas até piores. Tipo, o cara pode estar te traindo e projetando em você e tendo ciúme por causa disso. Por isso que é bom fazer as análises. Gente, essa consulta de avaliação inicial não é bobagem. É uma consulta onde a gente vai conversar sobre tudo. Eu vou avaliar todo o seu caso, te explicar tudo o que você tem que fazer e você vai conseguir olhar um quadro geral do que você está passando. É uma coisa que modifica a vida de quem faz. Isso é muito importante. Namoro à distância e tendo ser mais sincero possível. Depende do que vocês dois... Não entendi, Samuel. Não entendi. Quem ama pode querer ficar distante do outro? Márcia, às vezes sim. Porque o amor não é sinônimo de felicidade. Amor é só amor, é um sentimento produtor de emoções. Se esse amor for mal estruturado, ele produz emoções negativas. Raiva, euforia, ele vai produzir muitas vezes uma sensação de ansiedade. E aí a pessoa não vai querer estar perto de você. Então o amor é uma coisa importante para um relacionamento duradouro, mas não é o mais importante. O bem-estar, por exemplo, é muito melhor. Então isso pode acontecer sim. O casal tem que ir na consulta juntos ou posso ir sozinha? Pode ir sozinha, Valda. Tem muitas pessoas, inclusive, eu diria assim, uns 80% de quem consulta comigo vem sozinho. As pessoas preferem porque dá para falar mais abertamente. E eu prefiro também porque as pessoas ficam mais soltas, mas é a critério de você. Se quiser falar sozinha ou com parceiro, eu vou atender da mesma forma, tá bom? Não, esse que eu já vi. E um relacionamento à distância, como trabalhos diferentes... E um relacionamento à distância com trabalhos diferentes dá certo? Dá, com certeza. Com certeza dá certo. Teles, obrigado pela rosa, agradeço, que gentil. Pessoal, por hoje é só. Agradeço a presença de todo mundo aqui na live, vocês foram incríveis, agradeço esse monte de presente, curtida.
Anne mandando mais rosa aqui, obrigado, tá, pessoal? Não deixem de curtir os vídeos aqui do perfil e não deixem também de me seguir lá no YouTube, porque eu tô postando vídeos para vocês com uma frequência muito grande, beleza? Vocês vão perder coisas se vocês não estiverem por lá. E quem quiser agendar consulta é pelo Insta, Hugo Costa PSI. Beijo, pessoal, em evolução. Tchau, até a nossa próxima live. Fui!